Desde 2004, a franquia de Jogos Mortais vem chocando audiências em todo o mundo, com suas armadilhas cada vez mais criativas e bem elaboradas e suas tramas muito mais sangrentas. Estreou com um filme poderoso, dirigido pelo James Wan, a partir de um curta-metragem, e veio para mostrar que era um filme muito além da carnificina gratuita do horror, né? Entregou ali por trás toda uma história muito bem desenvolvida e um plot twist que até hoje é um dos mais lembrados da história do cinema. Desde então, a franquia vem dividindo opiniões. Ao mesmo tempo que falam que as armadilhas foram ficando mais bem elaboradas, mais criativas, mais desenvolvidas, falam que a saga foi ficando um tanto repetitiva e com um apego muito forte e desnecessário à violência gratuita. Eu separei aqui um resumozinho básico sobre todos os filmes da saga para a gente entender melhor sobre o que acontece em cada um deles, sobre como é a história, né, no geral. Vamos lá. O primeiro filme é Jogos Mortais de 2004. Tudo começa e termina com dois caras que acordam acorrentados dentro de um banheiro. E aparentemente tem um cara morto no chão do lado deles. Paralelo a isso, dois policiais tentam rastrear o assassino através do depoimento de uma única sobrevivente dos jogos do Jigsaw. E a gente acaba nem prestando muita atenção nisso. Mas então, o plot twist no final é que o cara morto no chão, durante o filme todo, é o próprio Jigsaw, o assassino John Kramer. Desgraça a cabeça de muita gente, né? Porque afinal de contas, quem é ele? Onde vive? Do que se alimenta? Por que ele fez isso? E aí, né, dá combustível para os próximos filmes que virão. O segundo filme da franquia é um pouco mais bem desenvolvido. Tem mais gente, mais história. Lembram da sobrevivente do primeiro filme? Então, ela tá nesse filme novamente. E só no final do filme a gente descobre por quê. E nesse filme dá a entender pra gente também, porque no terceiro filme também dá a entender isso, mas enfim, nesse segundo filme dá a entender pra gente também que o assassino morre no final. Mas nessas alturas a gente já tá um pouco mais esperto, né? No terceiro filme, todo mundo já se ligou que a Amanda, que sobreviveu às armadilhas, né, dos filmes anteriores, era um aprendiz do Jigsaw. E nesse filme, um casal é posto à prova. Um homem tem que perdoar todo mundo que foi responsável pelo atropelamento e morte do filho dele, e a sua esposa tem que fazer uma cirurgia cerebral para salvar a vida do Jigsaw, que nessa altura do filme já está quase morrendo de câncer. E ela tem um colar no pescoço que está diretamente ligado ao coração do Jigsaw. Se o coração dele parar, o colar explode, ou seja, a vida dele e a dela estão ligados. No final das contas, todos os envolvidos pela morte do filho dele morrem, a médica morre, a Amanda morre e o Jigsaw morre. Talvez eles estivessem pensando em passar a régua na franquia toda aqui. Quarto filme. Afinal de contas, para que fazer 3 dinheiros se você pode fazer 4 dinheiros? O quarto filme começa com uma autópsia no corpo do Jigsaw. E adivinha o que eles encontram dentro? Uma fita. Sim, mais um jogo em andamento. 2 agentes do FBI finalmente se dão conta que alguém deve estar ajudando nos assassinatos. E mais uma galera morre de forma bizarra. No final do jogo, um policial morre com um super cubo de gelo quebrando na cabeça dele. O legal aqui é que o final desse filme se passa ao mesmo tempo que o filme anterior. Genial! E nesse aqui a gente descobre que o Jigsaw teve uma vida antes de se tornar esse assassino cruel. E aí mostra toda a história, né, que levou ele a fazer isso, como ele era antes, ele tinha uma família, tinha uma esposa, ia ter um filho. E ainda tem um policial que sobreviveu ao jogo e pelo andar da carruagem vai dar continuidade aos assassinatos. Quinto filme da franquia, a gente descobre que esse policial do mal estava ali o tempo todo, mas os roteiristas esconderam isso da gente. Safados. Foi ele quem arrastou o cara do primeiro filme, que organizou a casa do segundo e por aí vai. Só que agora, nesse filme, a gente tem um policial do bem pra descobrir os planos dele e tentar parar. E para a surpresa de poucos, quem se dá mal é o policial do bem. Jogos Mortais 6. Se você gosta de plot twist, precisa chegar até aqui. O jogo dessa vez é com o dono da empresa que negou o plano de saúde pro Jigsaw. Na maior parte do filme é esse cara que tem que escolher quem vive e quem morre. Lembra que em um dos filmes de Jogos Mortais tem uma tal roleta da morte? Então, é esse filme aqui. Ele tem que escolher quem vive e quem morre. No fim, outras pessoas têm a possibilidade de escolher pela vida dele. Mas a coisa fica interessante mesmo quando a ex-mulher do Jigsaw, paralelo a esse jogo, pega o policial do mal e joga o jogo com ele. E aí, de repente, muita coisa começa a fazer sentido. Todo mundo acha que vai rolar um Infelizes para Sempre quando a Jill diz Game Over. Lógico que não está over. Jogos Mortais 7, o suposto final dos filmes da saga,
é absolutamente satisfatório para quem chegou até aqui. Somos apresentados a um grupo de apoio de sobreviventes aos jogos do Jigsaw, que conta com a participação de uma espécie de guru, que conta como sobreviver a esses jogos. O nome dele é Bob Dagen. Vocês lembram dele de algum dos filmes? Certamente não, porque ele não participou de nenhum dos jogos. Mas para sua sorte, ou melhor azar, ele é capturado para um jogo e precisa se confessar. E nesse jogo ele precisa salvar uma galera, incluindo a própria esposa. Mas o legal mesmo é a história principal do filme, que fica perdurada no final do anterior, que era Jill com o policial malvado. Ele escapa, vai atrás dela, arma o jogo e adivinha? Ele mata a Jill. Mas a melhor parte vem agora. Depois que ele mata a Jill, ele é capturado por pessoas com as temidas máscaras de porcos. E adivinha quem é um dos mascarados? O médico do primeiro filme, que a gente descobre que estava esse tempo todinho ajudando o Jigsaw. Sabe onde é que ele joga o policial malvado? No banheiro do primeiro filme. Então esse era para ser o fim. Era, porque a franquia ainda poderia ser mais espremida um pouquinho e fazer um próximo filme, que eu posso dizer que é um dos meus preferidos. Se não o meu preferido, que é Jogos Mortais 8 ou Jogos Mortais Jigsaw. 10 anos depois da morte de Jigsaw, um grupo de detetives investigam o que seria um imitador do Jigsaw que está causando novamente os mesmos jogos que ele causava. Mas aí fica a questão durante o filme todo, né? Será que o Jigsaw tá vivo? Como seria isso? Quem seria o imitador? E aí tem uma série de perguntas durante o filme todo, né? E o plot desse filme, pra mim, é um dos melhores da saga. Por isso que é um dos meus filmes preferidos. Jogos Mortais 10, que foi o que estreou esse ano, Amanda, Jigsaw e o Policial Malvado voltam no 10º filme, e voltam literalmente, porque o filme basicamente se passa mais ou menos entre o primeiro e o segundo filme. E nessa história, o Jigsaw ele tá querendo um tratamento alternativo para não morrer de câncer. Então ele busca a ajuda de um grupo, né? E aí ele descobre que ele foi enganado, que eles não curaram ele de jeito nenhum, que eles só queriam o dinheiro de Jigsaw. E aí vocês imaginam o que acontece, né? Ele captura todos que fizeram parte dessa mentirada toda e faz até aqui o seu jogo mais pessoal.